Amém. Glória a Deus, igreja. A paz e a graça do Senhor. Que bom. Para mim é um privilégio, né, ministrar no culto da ordenação do pastor José Miguel, meu parceiro. E como ele conta, né, quando ele entrou no gabinete a primeira vez para conversar comigo, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o que é que você está fazendo com o seu chamado? E ali, daquela conversa, saiu, né, uma direção de Deus para ele ir para o seminário. E está ele hoje aqui, né? E a palavra que eu quero trazer ao coração dele e dos pastores e da igreja tem um tema de o chamado, que é algo mais importante na nossa vida, é o chamado de Deus. Isso é o que eu vejo na palavra de Deus. Então, José Miguel, essa consagração de hoje foi só uma confirmação daquilo que Deus já tinha te chamado, né? Como o pastor falou, como o pastor Daniel também falou, antes do vento. Eu sempre penso nisso, eu aprendi dessa forma. A unção, ela é derramada primeiro. O título e o reconhecimento vem depois. Davi foi ungido rei, mas só foi reconhecido rei depois. Porque a unção vem do alto para as nossas vidas. E como você falou, que você recebeu aquele livro, né? Então, mas eu vou falar dele lá na frente. Então, igreja, eu quero que você feche os teus olhos. Quero agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, colocar as nossas vidas diante de ti. Ser grato a ti por tudo, Pai. Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda a honra e glória seja dada a ti, e que a tua palavra venha curar, que a tua palavra venha libertar, salvar, transformar vidas nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão em casa, nos assistindo também, que a tua unção poderosa seja derramada sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que os teus anjos cerquem este lugar, que toda voz contrária caia por terra, que o Senhor toque mentes e corações aqui nessa noite, e que saiamos daqui, Senhor, renovados, Senhor Deus e Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Nós te damos honra, glórias e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Queremos também cumprimentar a mãe do José, que está lá assistindo a gente aqui, a senhora Ana Messias. Isso? Que Deus abençoe a senhora. Daqui a pouco a senhora vai ver o seu filhão mais uma vez aqui já, como pastor intitulado aqui para abençoar. Amém, gente? E eu quero falar sobre o chamado. O chamado de Deus na nossa vida, na vida de uma pessoa, é a coisa mais importante que a gente precisa viver. No chamado está o nosso propósito, no chamado de Deus está a nossa realização de vida, satisfação. No chamado de Deus nós encontramos aquilo que Deus derramou sobre nós, para que a gente possa exercer aquilo. E quando a gente fala de chamado, as pessoas só colocam a questão de chamado pastoral. Mas não, existe um chamado de vida. Existe um propósito sobre nós. E nesse chamado nós encontramos tudo que nós precisamos. A realização, a felicidade, o sucesso, o futuro. Porque tudo isso está no caminho o qual Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Amém? Então hoje eu vou estar ministrando assim para o José, mas você entenda que nós vemos isso na vida de todos aqueles que Deus chamou. Todos aqueles que Deus, todos os homens, todas as mulheres, homens comuns, como eu e você, mas que aceitaram, obedeceram o chamado de Deus e viveram coisas extraordinárias, sobrenaturais. Eu fico pensando o que seria de Abraão se ele não obedecesse o chamado de Deus. Se ele não ouvisse quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. E eu vou te fazer o pai de uma grande nação. Nações saíram. Um homem já idoso, um homem que tinha uma mulher estéril,
Um homem que tinha a sua vida resolvida. Um homem que estava ali no meio da sua família, que tinha seus bens. Não era, ele estava resolvido. E hoje, quando eu olho para a vida do José, José é um cirurgião dentista, José é um professor de faculdade federal. José é um homem que poderia dizer: para que eu vou ser pastor? Eu tenho a minha vida resolvida. Mas ele ouviu e ele entendeu que existia um chamado além disso na sua vida. E Deus não chama só pastores, mestres, evangelistas, missionários. Deus chama professores, Deus chama médicos, advogados, empresários. E quando a gente entende o chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para nos colocar no lugar onde Ele quer que a gente estabeleça o reino dEle na terra. Então, você professor, você médico, empresário, advogado, você tem um chamado de Deus para exercer o reino dEle onde Ele te estabelecer. E nós precisamos entender isso. Que através do nosso chamado nós vamos deixar um legado. O legado o qual Deus já estabeleceu sobre nós. Amém? Deus, Ele nos chama para sermos aquilo que Ele já nos fez para ser. Como assim, pastor? Deus chamou Jeremias. E Ele disse para Jeremias, Jeremias 1, versículo 5. Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu te chamo para ser profeta. E Jeremias disse: mas eu não passo de uma criança, eu nem sei falar, mas eu vou te enviar. E Deus disse para ele, versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus diz a Jeremias: vem ser o profeta que eu constituí antes do ventre da sua mãe. E é isso que nós precisamos entender. Nós fomos consagrados a algo pelo Senhor antes de nós nascermos. E quando nós entendemos e encontramos isso, tudo na nossa vida vai mudar. Tudo muda. Eu queria ser tanta coisa. Eu já quis ser jogador de futebol. Eu jogava bem. Eu queria... Não, o cantor foi depois. Eu queria ser engenheiro. Aí terminei sendo corretor. Aí virei empresário. E eu não entendia porque muita coisa não dava certo. E aí quando eu voltei para a igreja, porque foram 12 anos fora da igreja, eu voltei para a igreja e eu disse: eu quero ser ministro de louvor. Cadê o Renatinho? Eu comecei para a igreja que tinha um ministro que o cara era fera. E ele cantava aquela música Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Ele quer que eu cante. E eu disse: não, eu quero ser um ministro feito esse cara. Não deu certo. Eu até participei do coral da igreja. E tinha o líder lá do coral. Como é o nome dele, amor? Oséias. Santo Oséias. Ele diz assim para mim: não, você canta bem, fica aqui no coral. Eu digo, Oséias, você é do céu. Dizer que eu canto bem, canto. E eu cantei no meio lá do povo. Cantei muito Renascer Preso, foi Ana e Samuel. Mas é importante saber o que Deus nos criou para ser. Até que,
quando eu voltei para a igreja, eu envolvido com a igreja, e eu perguntava para Deus: Senhor, por que isso não dá certo? Por que isso não dá certo? E Deus disse: eu te chamei para ser pastor. Você nasceu pastor. Nós podemos nos transformar em tantas coisas, mas nós nascemos aquilo qual Deus estabeleceu na nossa vida, antes mesmo da fundação do mundo. E tem muita gente hoje que até dá certo com algumas outras coisas, mas sente um vazio dentro. Eu creio que o José, diante de tanto sucesso que ele tem na sua vida profissional, acadêmica, como professor, cirurgião, até empresário com a sua esposa, algo ardia dentro dele, o qual Deus falou com ele quando ele era criança. E a gente precisa ter esse entendimento. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ordenação do José Miguel. E quando ele ouviu o chamado de Deus, quando ele era criança, que ele contou lá na Costa Rica. Já imaginou? Deus trouxe o José lá da Costa Rica. De onde Deus te tirou? De onde Deus te trouxe? Deus me trouxe lá de Recife. E você? Para cumprir um chamado de Deus na sua vida. Deus trouxe ele lá da Costa Rica. E ele contou a sua história. Que quando ele, ainda católico, recebeu lá um livro no seu batizado que dizia: Uno que digo, como é? Digo sim. Uma história de um chamado. Foi esse livro que ele recebeu. E ele começou a ler aquele livro, aquilo. E Deus trouxe ele para o Brasil, Deus trouxe ele lá para o Rio Grande do Sul. E depois ele veio parar aqui em Curitiba, e foi aqui em Curitiba. E ele se preparou para isso, ele fez a sua parte. Ele ouviu, quando a gente conversou, e eu disse: vai para a faculdade, você precisa ir. Ele é tão assim que ele ainda fez uma faculdade aqui e outra nos Estados Unidos. Eu disse: não, mas não precisava tanto. Fala inglês, russo, espanhol. Diga, fica aqui perto de mim. Esse é o José. E nós precisamos entender isso. Eu quero dizer para você, José, que a partir de hoje uma nova etapa começa a surgir na sua vida. Antes de você receber essa ordenação aqui, você já foi constituído pastor no coração de Deus. Deus já te deu uma igreja, Deus já te deu um povo, Deus já te deu as ovelhas. E hoje eu quero que você entenda, igreja, que você também tem um chamado de Deus na sua vida. E lá em 1 Coríntios 1, 26 ao 29, é um texto que creio que todos conhecem, que diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Meu amado, quando Deus chama alguém para realizar algo, Ele não olha aquilo que a gente, homem, olha. Ele não olha a estatura, a linhagem, o sobrenome, os títulos que essa pessoa carrega. Ele não olha de onde você veio. Não. Ele olha aquilo que Ele colocou em você antes de você nascer, quando Ele já sonhou com você. É isso que Deus olha.
para que ninguém se glorie, não que estudar, se capacitar, buscar a Deus, aprender cada vez mais, não é necessário, sim, é importante, mas Deus está olhando aquilo que Ele colocou dentro de você, para que você estabeleça o seu propósito de vida aqui na terra. A pior coisa é viver sem propósito, ou viver no propósito errado. A melhor coisa para o homem é viver o propósito de Deus. Alguém já disse, é melhor morrer do que viver sem propósito. Porque você pode conquistar tudo que você imagina, mas você vai sentir um vazio dentro de você, se você não viver o propósito de Deus na sua vida. E você, de repente, pode olhar e dizer assim, mas quem sou eu? De onde eu vim? Da minha família? É como a gente já sabe, não adianta dar desculpa. Deus sabe quem fez e para que Ele fez. Você não é uma obra de um acaso, você tem um propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu por nada, não. Você nasceu para um propósito divino, maravilhoso, extraordinário. E você pode conquistar tudo que a tua mente, que teu coração desejar. Mas se você não conquistar e viver aquilo qual Deus te chamou para ser, você vai ser uma pessoa frustrada. Salomão conquistou tudo. Ele pediu a Deus, ele começou bem, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria e riqueza como nenhum outro. Não existiu um homem que pisou na terra tão rico como Salomão. Mas quando Salomão se afastou de Deus, ele perdeu o prazer em tudo. Ele disse, tudo é vaidade, porque ele perdeu o prazer, porque ele estava afastado de Deus. O prazer em todo o dinheiro que ele tinha, mas porque Deus não tirou de Salomão toda a riqueza que ele deu, porque quando Deus promete, Deus não volta atrás. E Deus prometeu que Salomão seria um homem muito rico e sábio, e Deus não tira aquilo que Ele promete. Deus não tira de você aquilo que Ele colocou, que Ele prometeu para você. Você pode não estar vivendo hoje por sua causa, mas Deus está esperando que você entre naquilo que Ele estabeleceu para você viver tudo aquilo que Ele tem e que Ele já prometeu. Quando Deus te chama para realizar algo, você não adianta dar desculpa, que não pode, que não é capaz, que não tem como, porque eu. Muitos já tentaram isso. Jeremias foi um deles. Eu não passo de uma criança. Eu vou te enviar, eu vou colocar as palavras na tua boca. Você vai edificar, você vai destruir, você vai realizar. Aquilo que eu colocar para você falar, você vai falar. Não adianta dar desculpa. Então, você precisa realmente ficar atento, porque Deus pode dizer, preciso de você naquela igreja. Você pastor, você um vocacionado. Deus pode dizer, eu preciso de você naquela escola, naquela faculdade, eu preciso de você naquela empresa, naquela cidade, eu preciso de você naquele hospital, eu preciso de você num órgão do governo, eu preciso de você. Nós precisamos estar atentos. Hoje nós estamos sofrendo porque muitos eram para estar ocupando os lugares de governo nessa terra, mas abriram mão. E outros ocuparam esses lugares de governo. Quando você não ocupa, quando você não aceita o chamado de Deus para a tua vida, ou não ocupa o lugar que é teu,
o inimigo vai colocar alguém lá. Então, precisamos estar atentos à voz do Senhor para quando Ele disser, eu preciso de você ali. E a gente tem que ser obediente. Porque Deus precisou de um presidente na Babilônia. E Daniel estava lá. Deus precisou de um governador no Egito. E José estava lá. Deus precisou de uma escrava no reinado. E Esté estava lá. Deus precisa de você em algum lugar dessa terra. E você precisa estar lá. Porque nós não podemos dar lugar ao diabo. E Deus disse para José Miguel, eu preciso de um pastor na Alameda para cuidar dos hispanos. E aí o pastor Wagner disse, está aqui, José Miguel. E ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele aceitou esse chamado. E eu quero dizer para vocês que não é fácil aceitar um chamado. Porque a gente precisa da esposa, a gente precisa dos filhos, e eles precisam dizer sim. Eles precisam dizer sim conosco. Meus filhos muitas vezes dormiram na mala da Doblô, pequenininho, botava um colchão, eu estava pregando e eles estavam dormindo lá. E a esposa precisa dizer sim, porque as pessoas confundem submissão com até esqueci a palavra, escravidão. As pessoas confundem, não, minha mulher é submissão, não, é submissão, é sob uma missão. Quando eu disse para minha esposa, eu vou ser pastor, tempo integral, ela fez assim, ó. E ela me ajudou, e tem me ajudado até hoje. Aí eu disse, já porque você está aqui, você também vai ser pastor. Eu não, vai. E está aí. Nós precisamos ter esse entendimento. Um dia, o José Miguel Deus colocou esse desejo no coração dele, de ser um pastor. E ele disse sim. E ele começou a se mover e se preparar para isso. Quando Deus te chamar para uma missão, se prepare. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em 1 Pedro. Agora eu vou começar a pregar. Estou brincando, gente. Você vai chegar em casa a tempo para tomar aquela sopa quentinha. 1 Pedro 1,5. Pedro está falando aos presbíteros das igrejas. Essa carta Pedro escreve para os cristãos de uma região dos Montes Tauro, da Ásia Menor. Algumas províncias como Ponto, como Galácia, Capadócia, Ásia Bitínia. Esse território ao qual Pedro escreveu essa carta sofreu uma grande influência da cultura grego-romana. Então Pedro está escrevendo esse versículo aqui para os líderes daquelas comunidades. E ele diz aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda capacitante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas mais espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade,
não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pedro, de alguma forma, está exortando aqueles presbíteros, mas ele também está colocando algo no coração, dando uma direção para aqueles homens, porque Pedro aprendeu com o pastor dos pastores. Pedro aprendeu com o bom pastor, o supremo pastor, Jesus. Pedro aprendeu a lidar, a cuidar das ovelhas. Pedro aprendeu que ele não era dono das ovelhas, que as ovelhas eram de Deus. Pedro caminhou com Jesus, e ele aprendeu com aquele que deu a vida por cada uma das ovelhas. Ele aprendeu. Jesus ensinou a Pedro a cuidar, a atender, a ensinar, a ir atrás da ovelha perdida, a corrigir aquelas ovelhas. Pedro aprendeu com o melhor, a trazer de volta aquela que se perdeu, a perdoar, a restaurar. Pedro aprendeu a ensinar, a escolher, a identificar aqueles que têm um potencial, um chamado. Pedro aprendeu muita coisa. E nesse momento, ele estava passando, dando um conselho, dando uma direção para aqueles líderes. Porque Pedro aprendeu com a sua própria experiência, que tem uma forma certa de tratar aquele que cai, aquele que abandona, de corrigir. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, ele aprendeu uma forma especial de Jesus tratar aquele que cai, aquele que retrocede. E aí Pedro negou Jesus, abandonou o chamado o qual Jesus estabeleceu sobre a sua vida. Aí de repente Jesus volta e vai atrás de Pedro. E aí chama Pedro. Primeiro, Pedro está lá numa noite fracassada. Passou a noite toda querendo pescar e não conseguiu. E aí Jesus aparece para ele e diz assim: Pedro, vocês lancem a rede do lado direito. E Pedro lançou, pegou um. E aí Jesus preparou um café da manhã à beira-mar. Chamou Pedro e disse: Pedro, você me ama? Pedro disse: eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, Pedro, não são suas. Pedro, você me ama? Aí já Pedro era melancólico, fleumático. A Zenilda diz que eu sou sanguíneo e colérico com o teste que ela fez comigo. Eu acho que eu sou melancólico. Quer dizer, Pedro tinha o sangue assim, né? Aqueles que... E aí Jesus, ele já estava ali, Jesus... Eu já disse que te amo. Então apacenta. Jesus não botou o dedo na cara de Pedro. Jesus não disse: tá vendo, eu te avisei, seu sei lá o que você ia me negar, que você ia... Não. Jesus tem um jeito especial de nos tratar. E Pedro aprendeu na pele. E nesse momento Pedro estava lá, ensinando aqueles homens, dando a instrução para eles. E esse versículo nos ensina coisas preciosas, maravilhosas, que um pastor, que um líder possa cumprir o seu chamado. Esse versículo traz respostas importantes para a gente. E a primeira pergunta é: o que devemos fazer? E Pedro está dizendo para aqueles homens: vocês precisam pastorear o rebanho que é de Deus. Pedro estava dizendo: o rebanho não é nosso,
O rebanho é de Deus. Pastor não tem ovelha. A ovelha é de Deus. Nós somos chamados por Deus para cuidar das ovelhas que são deles. E isso traz uma grande responsabilidade. Porque um dia nós vamos ser cobrados por cada ovelha que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aí você diz assim, mas eu não sou pastor. Se você é um pai, você é um pastor, porque você pastoreia a sua casa, seus filhos. Ah, se você é um professor, você pode ser um pastor dos teus alunos. Se você é um líder, um empresário, um patrão, você tem alguém para pastorear. Responsabilidade. As ovelhas não são nossas. Pedro aprendeu isso porque ele ouviu 3 vezes Jesus dizendo para ele: cuide das minhas ovelhas. Pastor não é dono de ovelhas. Elas são de Deus e Ele confia em nós. A outra pergunta é quem? Vamos pastorear quem? O rebanho que lhe foi confiado. É uma responsabilidade grande. Porque Deus confia que a gente cuide do rebanho que Ele nos dá. A terceira é como vamos fazer isso. E Pedro fala, no versículo 2 e 3, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneamente, como Deus quer. Não é como eu quero, mas é como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo do rebanho. Que responsabilidade nós temos, como pastores, como líderes, como pai, como mãe. Que responsabilidade nós carregamos. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, é pecado beber? Eu digo não, a Bíblia não diz que é pecado beber, é pecado se embriagar. Mas pastor, por que você não bebe? É porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu passei 12 anos bebendo, ao ponto de beber todos os dias, socialmente. Sabe socialmente? Eu quase morri. Eu tenho o meu lado esquerdo todo arrebentado, de acidente, alcoolizado. Meu casamento quase foi por água abaixo. E tudo começou num gole, num copo, em festinhas, quando eu tinha 14, 15 anos. E minha mãe falava, para. E eu parei de ir na igreja. E aí as pessoas me perguntam, e depois que eu voltei para a igreja, foi 1 mês e meio para parar de beber definitivamente. E as pessoas perguntam para mim, pastor, e aí? Mas o senhor não toma nada, nem um gole, nem um cheiro. E eu glorifico a Deus, porque quando meus filhos nasceram, eles nunca me viram beber um gole. Uma vez eu disse para um pai, com 2 filhos adolescentes, eu digo, você bebe, pastor? Eu compro umas cervejinhas, eu deixo na minha geladeira, de vez em quando eu vou conversar com meus amigos. Eu disse, olha, um dia vão oferecer bebida a teu filho. E aí, teu filho vai lhe ver assim, meu pai toma uma cervejinha, então eu posso tomar um golinho também. E foi o que aconteceu. Um dia, o filho dele postou uma foto, não foi com um golinho, foi com um copão desse tamanho no jogo. Filhos aprendem com exemplos. Você diz assim ao seu filho, faça isso, mas você não faz, já era. Claro que a gente pode ensinar tudo correto aos nossos filhos, e eles decidirem fazer do jeito deles. Aí não é um peso que a gente vai carregar, mas é uma responsabilidade dele, porque ele aprendeu certo e resolveu fazer errado.
Mas a pior coisa é você querer dizer algo e você fazer ao contrário. E Pedro estava dizendo para aqueles homens: olha, vocês sejam bons exemplos. Ensinem sendo exemplo do rebanho. Pai, você tem um rebanho em casa. Mãe, você tem um rebanho em casa. Patrão, você tem um rebanho na tua empresa. Até quando? E Pedro diz: até quando o Supremo Pastor, Jesus Cristo, voltar e buscar o seu rebanho para que a gente entregue a Ele, aos seus cuidados. A forma que vamos fazer tudo isso é com humildade, com zelo, com amor, com cuidado e muita responsabilidade. Existem também algumas prioridades de um pastor, de um líder, que devemos ter como cristão. E a primeira responsabilidade é que nós precisamos pregar e guardar a verdade da palavra de Deus. Pregar a palavra, a verdade, com a essência daquilo que a palavra de Deus, sem trocar nada, sem mudar uma vírgula. Confrontar o pecado. Não é nossa obrigação como pastor, muitas vezes, pregar a palavra para seus filhos. Não, é você, pai, você, mãe, que vai pregar essa palavra. Deus vai te enviar, e onde Deus te colocar. Pastor Marivaldo falou isso hoje pela manhã, e nós precisamos pregar a palavra. Essa palavra é preciosa, e essa palavra precisa ser pregada em tempo e fora de tempo, com a toda a criatura, aos perdidos e aos salvos também. Meu amado, para quando Jesus voltar, Ele possa encontrar fé na terra, nós precisamos pregar a palavra em todo o tempo. A palavra de Deus. Para que quando Jesus volte, Ele encontre uma igreja santa, fiel, madura, uma noiva com a lamparina cheia de óleo, de azeite, preparada para as bodas. E é a nossa responsabilidade como cristãos, como pastores, líderes, pregar essa palavra em todo o tempo. Verdadeira. Deus, desde o início, Ele confiou essa palavra, Ele estabeleceu um plano. Ele deu a Moisés as leis. Ele levantou homens, mulheres, profetas, juízes, reis, rainha. Ele levantou esse povo para pregar a palavra dele, para ensinar ao povo escolhido dele. Você parou para pensar já isso? Que Deus levantou esse povo, ensinou ele, deu a ele uma palavra, escolheu, olhou para você assim, ó, você é meu povo. Eles não são meu povo, você é meu povo. Vocês têm leis, você tem palavra. E as coisas foram se perdendo. O templo foi derrubado, a palavra foi esquecida, o povo foi exilado. E aí, tudo estava ali se preparando para a vinda de Jesus, aquele o qual todos estavam pregando desde o início. Mas aí quando Jesus chega, sabe o que é que acontece? Eu vou ler para você. João 1, do 10 ao 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você já imaginou isso? Agora imagina se Jesus, quando Jesus voltar novamente, e a gente, povo dele, não conhecer essa palavra, nem conhecer Ele. De quem Ele vai cobrar essa responsabilidade? De nós, porque Ele nos confiou isso. Preguem a palavra, façam discípulos. Segundo,
ter uma vida de oração. A gente precisa ensinar as pessoas a terem uma vida, e a gente tem que ter uma vida de oração. Orar sem cessar em todo o tempo, por todos e por tudo. A melhor parte da oração não é você pedir. A melhor parte da oração é você ouvir. Porque Deus sabe o que você já vai pedir, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. A palavra ainda não chegou na sua boca, Deus já sabe. A parte mais difícil da oração é ouvir, porque nós precisamos ouvir o que Deus quer falar conosco, a direção que Ele tem para nós. E muitas vezes a nossa oração é: Senhor, e tal, eu quero, eu faço, amém. Aí Deus, agora que eu ia falar com você, você se levantou? Acabou a sua oração? Precisamos orar em todo o tempo, aprender. Na outra igreja, eu fui líder de ministério de intercessão, e teve uma coisa que eu vi, até adotei lá, que dizia uma frase que era assim: para tudo vou orar, parar tudo vou orar. Precisamos orar pelos outros, ensinar as pessoas a orarem, ensinar os nossos filhos a orarem. Porque eu vou dizer uma coisa para você: o inferno tem medo do crente que coloca seu joelho no chão e ora. O inferno não tem medo de crente que vem na igreja uma vez por semana. O inferno tem medo de crente que bota seu joelho no chão todo dia e ora. Porque ele sabe que vem fogo de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos encorajar e incentivar as ovelhas mais fracas e difíceis. Existem pessoas que são mais difíceis, que demoram a mudar, e essas precisam ser mais, nós precisamos ser mais pacientes, perseverantes. Jesus fez isso com o próprio Pedro. Jesus foi muito paciente com ele. Claro que tem ovelha que não vai querer caminhar mais uma milha, e a gente vai ter que deixar. Como o jovem rico que chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, disse Jesus: bom é Deus, o que é que eu faço? Eu disse: não, eu já cumpro tudo, então vai lá e vende o que você tem, me segue, não quero. Jesus: vai na bênção, vai na paz. Tem ovelha que a gente vai ter que dizer a mesma coisa. Um pai chegou para o seu filho, o filho pródigo: pai, eu quero ir embora, me dê o meu dinheiro e vá filho, eu já te ensinei tudo. E deixou. Mas a gente precisa ser perseverante, incentivar as ovelhas mais fracas. Jesus foi aquele que transformou homens simples. Jesus foi aquele que transformou pescadores como Pedro, como os outros, em grandes homens de Deus. Nós carregamos esse poder dentro de nós, que vem de Deus. Nós podemos transformar pessoas por aquilo que nós vamos derramar sobre a vida deles. Aquele que o mundo diz: não tem jeito, foi assim comigo, quem era eu? E hoje eu estou aqui. Alguém teve paciência comigo e ainda tem. Amém? Em último lugar, nós precisamos identificar e treinar líderes, fazer discípulos, como pastores e também como pais, como líderes que somos em casa, no trabalho, na igreja, onde Deus nos colocar. Nós precisamos identificar, fazer discípulo. Sabe, o maior desafio de um líder não é escolher os melhores, é transformar aqueles que aparentemente são os piores, e transformar eles em grandes homens, em grandes líderes. Davi fez isso. Deram um exército para Davi de homens endividados, amargurados de espírito, que ninguém dava nada por eles. Eles estavam numa caverna de Adulão. Daqui a pouco aqueles homens estavam matando, lutando com um exército de 600, um homem contra 600, contra 800 homens, com a espada na mão. É isso que nós carregamos. Jesus pegou pescadores,
cobradores de impostos, e transformou esses homens em grandes homens de Deus. Olha, você pai e mãe, vocês têm o poder de mudar a história, a sentença dos filhos de vocês. Vocês têm esse poder. Você pai e mãe. Mesma coisa. Como assim, pastor? Deus nos transformou com o amor incondicional dele. E se você ama seu filho incondicionalmente, você vai ter um olhar profético, você vai ter uma palavra profética, você vai ter uma atitude profética sobre a vida do teu filho, diante de qualquer sentença que o mundo colocar sobre ele, diante de qualquer diagnóstico médico sobre ele, você vai ser aquele que vai transformar isso na vida dele. Uma mulher caminhando com seu carrinho de 2 lugares, e aí um homem abordou e disse: como é o nome desse menino? Ela fez qual? O de azul, o médico ou o juiz que está ao lado dele? O que você tem dito para teu filho? Qual a sentença que você tem aceitado que jogaram sobre teu filho? Qual o diagnóstico que disseram para teu filho? E você aceitou e disse: é assim mesmo. Eu até falei sexta-feira sobre aquele filme Mãos Talentosas. Uma mãe sem um marido ao seu lado, que trabalhava como diarista, um dia chegou em casa, pegou a televisão, jogou pela janela e disse: vocês vão ler todos os dias 2 livros, toda semana 2 livros, e me trazer aqui. E aquele que não tirava nota boa na escola, aquele que todo mundo chamava de burro, aquele que a professora dizia que não tem jeito, se transformou num maior cirurgião dos Estados Unidos naquela época. O que você tem dito para teu filho? O que você, pastor, tem dito para as tuas ovelhas? O que você, líder, tem dito para os teus liderados? Meu amado, você carrega uma semente profética dentro de você, e você tem um poder de transformar a vida daqueles o qual Deus colocou nas tuas mãos. Pela palavra, você tem que ter palavra profética, atitude profética sobre a vida daqueles. Foi isso que Jesus fez com Pedro e com todos os outros. Foi isso que Davi fez. E muitas vezes nós aceitamos o que os outros dizem. O médico diz: olha, o diagnóstico do teu filho é esse, hoje em dia é TDAH, é TDC, não sei o que, TD, não sei o que lá. E você é assim mesmo, e aceita, e acabou, e pronto. E a tua mão orando pelo teu filho, e dizendo: em nome de Jesus, filho, você vai ser, e libera uma palavra profética sobre a vida dele, e sobre o teu funcionário, e sobre tua ovelha, de Deus que você cuida. O que tem saído da tua boca? Porque Jesus, o nosso supremo pastor, olhou um dia para um pescador e disse: você vai ser pescador de homens. E ele até nem acreditou. Mas Pedro foi um dos maiores apóstolos. Podemos dizer o segundo maior apóstolo, né? Porque eu não sei se teve primeiro nem segundo. Cada um cumpriu o seu chamado, na verdade. Mas Pedro recebeu essa palavra. Um dia Deus disse para um pastor de ovelha: você vai ser rei. Um dia Deus disse para um escravo que estava numa prisão: você vai governar o Egito. Deus disse para um exilado: você vai ser presidente na Babilônia. Deus disse para uma escrava: você vai ser rainha. E o que Deus disse de você? Porque o que diziam de mim é que eu ia morrer tomando cachaça, que não ia ter mais jeito. Mas não importa o que os outros dizem de mim, o que importa é o que Deus diz de mim. Mesmo que tua mãe e teu pai nunca falaram nada bom de você, você guarda aquilo que Deus diz de você.
Porque o que o céu fala, o que Deus fala é irrevogável na nossa vida. O que o homem fala, o que o médico fala, pode mudar, porque a última palavra é de Deus. É de Deus para a minha e para a tua vida. Vocês foram chamados, Deus confiou a vocês pessoas para que vocês transformem. Jesus é o nosso bom pastor, o melhor exemplo que existe. Meu amado, herança é aquilo que você deixa fora. Legado é aquilo que você deixa dentro. Você pode deixar muita herança para teus filhos fora. Mas se você não deixar um legado dentro dele, ele vai sair feito um filho pródigo, com a mala cheia de dinheiro. E ele vai voltar comendo bolota de porco. Mas ele também pode sair da sua casa, como um Jacó, com a roupa do corpo e um pouquinho de azeite no bolso. Mas com a palavra profética do seu pai. E aí ele vai, e ele volta, riquíssimo, famílias, 3 bandos, e com a mudança de nome, de usurpador, para príncipe de Deus. Israel, pai de nação. Isso é o que nós carregamos. E no final de tudo nós precisamos ser como Paulo, que diz assim, segundo Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. José, vem cá, meu amigo. Meu amado, existe uma obra que já começou e precisamos completar essa obra. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Uma obra que começou através de nós, e em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, uma obra que Deus começou em mim e em você. Eu quero te dizer que em todos os lugares que Deus te enviar, você precisa saber que tem pessoas que precisam daquilo que você carrega dentro, para transformar a vida delas, para transformar lugares. Esse é o nosso chamado, de viver aquilo que Deus tem para nós. Você não precisa estar aqui no altar, pregando. Você não precisa estar num gabinete como nós que fomos chamados, vocacionados. Você não precisa acordar de madrugada para ir atender alguém. Se Deus te mandar, atende. Mas você precisa cumprir o teu chamado aonde Deus te colocar. Na função que Ele te colocar. Para você cumprir aquilo com o qual você foi chamado antes do ventre da tua mãe. Meu amado, não podemos deixar de realizar essa grande obra. Meu amigo, nós não podemos esquecer, igreja, que o sucesso, as realizações, a satisfação, a alegria, prazer da nossa vida está no caminho do nosso chamado, do propósito de Deus na nossa vida. Você quer ser feliz? Você quer ser realizado? Você quer prosperar? Você quer realmente ver crescer a tua vida com satisfação? Tirar todo o vazio que tem dentro dela? Aceite o chamado de Deus na tua vida e cumpra esse chamado. E você vai ser um homem, uma mulher de Deus assim, realizado, abençoado, para abençoar a vida de muitos. Meu amigo, eu quero dizer que é um prazer ter você como nosso companheiro, amigo de ministério. E daqui para frente, agora, nesse culto, é com você. Você vai abençoar o seu povo.
você vai abençoar a igreja, você vai dar uma palavra. Mas eu quero deixar uma palavra para você, que está lá em Josué 7, 1, do 7 ao 9. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, meu amigo? Amém. Que Deus te abençoe. Traga um microfone aqui para ele. Igreja, receba o nosso novo pastor, José Miguel. Boa noite, igreja. Vamos bater palmas para o Senhor, porque é Ele que merece. Ele que chama, Ele que capacita, e a glória é para Ele. Amém? Amém. Pode se assentar. Quando subo aqui, eu não gosto de falar nenhum tipo de brincadeiras, acho que aqui é um lugar sério. Mas, nesse momento, eu preciso descontrair um pouco. E assim, uma vez eu escutei de um grande irmão, cujos sogros estão aqui hoje prestigiando, Moisés, a Leite. Eu escutei do Murilo falar o seguinte: José, fale alto para ser ouvido, fale claro para ser entendido e fale pouco para ser aplaudido. Então eu prometo que vou ser breve, não para ser aplaudido, mas prometo que vou ser breve por causa do horário até, meus irmãos. Eu confesso que eu não sabia que eu teria que ter uma palavra final. E eu pedi ajuda aos universitários, aí falei com o pastor Luiz Wagner, com o pastor Avison, e falaram, fale palavra de agradecimento. Eu falei, opa, fechou. Só que agradecer, meus irmãos, fazer uma lista de agradecimentos é quase igual que fazer uma lista para um aniversário de 15 anos, ou fazer uma lista para casamento. A gente deixa pessoas de fora. Então eu peço desculpa desde já se eu deixei alguém de fora, meus irmãos. Mas assim como uma lista de convidados para um casamento, uma lista de convidados para um aniversário, a gente precisa falar ou ter algumas pessoas que a gente precisa ter mesmo. Eu preciso falar de algumas pessoas. Mas como é um momento de culto, tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje de tarde, que está em 1 Timóteo 3:1. E diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E a palavra que mais me marcou aqui é obra. Porque a obra sempre é o trabalho de muitas pessoas. E a maior obra que nós temos é a obra da nossa salvação. É a obra de Deus. Mas é a obra de um Deus trino. É o Pai enviando o seu Filho. É seu Filho morrendo por nós. E o Espírito Santo trabalhando em nós a cada dia. Então a obra nunca é feita sozinha. E eu sinto que este versículo me dá então autoridade para começar os agradecimentos a tantas pessoas que têm contribuído para este momento. E eu vou que o primeiro agradecimento é a Deus. Porque é Deus quem opera tanto querer quanto realizar. É Ele que chama, Ele que capacita. Ele pode fazer a obra conosco ou sem nós. E eu tenho aprendido que é muito melhor quando Ele chama e faz a obra conosco.
porque Ele vai completar a obra. Mas é melhor obedecer e participar dessa obra. Por isso Paulo consegue escrever, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque a vontade do Senhor sempre é boa, agradável e perfeita. Mas preciso agradecer também a pessoa mais importante que está aqui presente, que é minha esposa Marielle. É óbvio que quando a gente assume um compromisso de casamento, a gente se torna um. E como o pastor Avison mencionou, ela está junto. E a dependência do Senhor é necessária. E eu lembrei do versículo que nós escolhemos para o nosso casamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não continuar edificando no nosso casamento primeiro, qualquer obra que a gente se dispõe a trabalhar para o Senhor não vai frutificar. Porque casa vem primeiro. Família vem primeiro. Esse é o meu primeiro ministério. E ela é a primeira ovelha. Te amo muito. Muito obrigado por tudo. Mas também preciso agradecer aos meus filhos que embarcaram nesta jornada juntos. Porque nós decidimos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acho que o Dimitri está no flock, mas Dimitri nos ajuda, já pequenininho, a arrumar as cadeiras, guardar os copos com água. A Vika nos ajuda todos os domingos com o multimídia. E a Mariana já nos ajudou no louvor e nos ajuda todos os domingos com as crianças. Porque não é a obra de um, é obra de todos. Mas eu preciso também agradecer a dois grandes homens de Deus. Eles não estão aqui presentes, mas alguns irmãos conhecem. Um deles é de Porto Alegre, tem alguns irmãos que conhecem esse pessoal de Porto Alegre. Obrigado, Fernando Assis, lá da época de Porto Alegre, que estão aí. Moisés Leide novamente. Mas a primeira pessoa é o Patrício Alcaraz Zini, o meu discipulador. Essa foi a pessoa que, quando eu cheguei em Porto Alegre, me acolheu numa célula, na sua casa. Eu até brinquei, chamava ele de Pai Trício, porque literalmente foi um pai espiritual para mim. E foi o homem que me ensinou a depender de Deus. Mas o mais importante foi o homem que me ensinou a identidade que eu tenho em Cristo. E ele falava para mim: José, você é rei e sacerdote. Sacerdote sempre tem alguma coisa para apresentar para Deus. E rei sempre serve. Porque o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o servo dos servos. Nós somos chamados para sermos sacerdotes e sermos reis. Todos nós. E a segunda pessoa que me acolheu aqui em Curitiba, quando eu cheguei, é o pastor Claudimir de Moraes, quem me ensinou a estudar a Bíblia e me ensinou a amar a Bíblia. Eu sou muito grato ao Claudimir pelas 50 vezes que eu tive que ler o Salmo 119 para poder começar a estudá-lo. E pelas inumeráveis semanas onde a gente aprofundou só nesse salmo. Mas também ele me ensinou que ser pastor não é ser um super-homem. Que ser pastor é ser homem, que depende de Deus. E que vai errar. E que precisa aprender com seus erros. Precisa aprender a pedir perdão. E precisa aprender a caminhar com as ovelhas que Deus colocou para caminhar. Mas também, com ele aprendi que a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É Deus que vai completar a obra em cada um de nós, até sermos dia perfeito diante dele. E eu preciso agradecer a um irmão que está aqui presente, o Agir Messani Júnior, o Habib, meu grande amigo e irmão, que desde que eu cheguei aqui em Curitiba, sempre caminhou comigo, mesmo à distância. Com ele tenho aprendido que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Obrigado, Agir, por estar aí sempre com você. Uma mão para me levantar. Eu preciso agradecer a família Alameda, todos vocês. Começando, talvez, pelos meus discipuladores, o Avison, a Meg, que assim que a nossa família chegou aqui em 2017, nos acolheram. E como o Avison comentou, primeira vez que eu entrei no gabinete dele, sem ele me conhecer, perguntou: varão, e o que você fez com o chamado que Deus tem para você? Eu fico me perguntando até hoje se tem uma câmera, um microfone lá em casa. Eu moro a 50 metros, porque é impossível, gente. Não é impossível, é o Espírito Santo falando mesmo. E a Meg, que do primeiro dia chegava e falava assim para mim: oi, meu pastor internacional. Vocês são um exemplo de amor e cuidado para todos nós. Muito obrigado. Preciso agradecer também a meus eternos líderes de célula. E se você não está numa célula, você está intimado a entrar numa célula. Julian, Michele. Mais do que líderes de célula, amigos. Amigos em todo momento. Eles e toda a célula que se reúne na casa deles. Lá nós aprendemos a ter amizades e companheirismo dentro da igreja, meus irmãos. Como é precioso estar numa célula. Pastor Daniel, até final do ano vamos ter 3 ou 4 células hispanas, porque estamos entrando nessa visão também. Eu preciso agradecer também a outro casal maravilhoso, o Johnson e a Gisele, que sempre têm andado conosco. E eu preciso separar aqui o Julian e o Johnson, que são 2 homens de Deus, amigos que desde que eu cheguei em Alameda têm caminhado junto comigo em todo momento. Muito obrigado. Preciso agradecer a todos os pastores com os quais eu tive o privilégio de andar aqui na Alameda. E é óbvio que temos que começar com o nosso querido pastor Sebastião. Não tem como não começar com ele. Desde que nós chegamos aqui, nos acolheu. O pastor João Brito, da igreja Alameda em Santa Felicidade, com o qual tivemos o privilégio de congregar durante 2 anos e meio, auxiliando o ministério dele lá, e o qual me deu a oportunidade de aprender muito sobre a função de uma igreja. E aí tive a oportunidade de caminhar com outros 2 grandes homens de Deus. O pastor Dudu, o Eduardo, que está em Montenegro, e o pastor Daniel, que está aqui conosco. E eu preciso também agradecer a pastores da Alameda, que não estão mais aqui na Alameda, como o pastor Antônio Marcos, que está aí com a Maria. Muito obrigado por terem vindo. Eu preciso falar esse testemunho. Não ia falar, mas preciso falar. No último dia que o pastor Antônio Marcos estava aqui na Alameda, eu estava no hospital na UTI. Ele foi me visitar lá. Isso marcou minha vida. E eu vejo isso como um exemplo de pastor. A gente não se conhecia muito, a gente se conheceu muito depois, um pouco mais.
mas ele foi lá até o hospital para me visitar. Muito obrigado, pastor Antônio. O pastor Maurício, o sorriso mais bonito que a Alameda teve. O pastor Marcos, o pastor Getúlio, o pastor Calixto, o pastor Jefferson, os quais deixaram um legado aqui na Alameda e não estão mais conosco. Mas os pastores que ainda estão conosco, como meu querido pastor Miguel, meu xará, o Lorde da Alameda, um homem de Deus que fez um convite para eu falar pela primeira vez aqui numa escola bíblica. O pastor Enoque, que em todo momento que eu precisava de uma ajuda lá com os hispanos, pastor Enoque, não tem quem toque. Ele ia lá e se virava nos 30. Muito obrigado, pastor Enoque. O pastor Marivaldo, conheci pouco antes dele sair da Alameda e agora nós estamos conhecendo muito mais com a sua volta. É um privilégio servir o Senhor junto com você. O pastor Marcelo Batista, o grande Marcelo, acho que ele tem placa de patrimônio aqui na Alameda, talvez seja o mais antigo aqui da Alameda. O pastor Oceias. E aos líderes do ministério, em especial a Zenilda. Eu brinquei com ela hoje, ela é a madrinha do Ministério Hispano, a nossa gestora, que a gente consegue conversar bastante, consegue planejar, e ela, junto com o pastor Luiz Wagner, comprou a ideia do ministério. Ao Mozart, a Esther, nossa líder de intercessão. Quando eu falo, Esther, ora por mim, ela manda mensagem, estou orando por você. Obrigado, Esther. A Fabrícia, a Poli, a Dona Isolde, o seu Osmar, mas principalmente a Dona Isolde, com o Ministério de Ação Social. Muito obrigado por toda a ajuda que vocês têm nos brindado ao Ministério. Que o Senhor retribua em dobro tudo o que vocês fazem pelo Ministério. O Renato e o Eliezer. E eu falo que vamos precisar ainda de mais ajuda, então vou ficar batendo as portas de todos vocês. O trabalho está só começando, porque eu já posso ver esta igreja aqui cheia de hispanos, para a glória do Senhor. A diretoria e, obviamente, a toda a igreja, pela indicação do meu nome para o concílio, pela confiança que vocês depositaram em mim, para exercer esse ministério pastoral. E agora eu gostaria de agradecer especificamente as pessoas do ministério e gostaria de chamá-los aqui à frente, para que estejam aqui comigo. Ao Ministério Hispano, Igreja Bautista Alameda, a cada voluntário brasileiro que ajudam ou ajudaram todos os domingos para servirmos aos nossos irmãos, em especial o Percy. Pode vir aqui, Percy, por favor. Marielle, Mariana, Vika, podem vir. Úrsula, Ellen, Mel, o Omar, o Arthur, a Adir, o Mateus Rolim, que nos ajudou desde o início, a Cristina Klimbel, que preparava o nosso café, aquele café gostoso para os nossos irmãos depois do nosso culto, para termos um tempo que para nós é fundamental. Talvez seja o único momento na semana em que a gente pode se encontrar para falar espanhol, para poder conversar sobre as nossas dificuldades, para ter um tempo de comunhão e para estreitar relacionamentos. Se nós podemos dizer que somos uma família, é porque temos esse tempo abençoado que a igreja tem dado para nós. Ao Alberto e ao Silvio. E o Zé. Cadê o Zé? Ah, teve que ir embora. E agora vou pedir licença à igreja para falar em espanhol. E a todos os irmãos que participam todos os domingos en el culto, pueden levantarse y venir aquí, por favor. Voy a llamar a algunos por el nombre: Yolnis, Daneisis, Dencil, Arleti, Alfredo, Victoria, Carla, Nelson, Marisol, Elena, Argenis, Flordis, Leo, Leti,
Pedro, Alicia, Ángel, Helio, Igor, Mariane, Ramón, Emily, Petra. Puede venir, doña Petra. No sea tímida. Liana. Edgar, está ahí sentado. Pueden venir todos. Sandra, Milene, Jordis, Maribel, Mônica, Francisco e tantos outros que eu estou começando a aprender os nomes, meus irmãos. Não é fácil. A idade vai chegando, os nomes vão ficando aí, a gente vai se acostumando com o tempo. Eu sempre tenho falado para eles, nós temos um único pastor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou a ovelha guia, a ovelha mais velha. Mas nós somos uma família em Cristo. Nós somos uma família. E por último, eu gostaria de chamar, e não por isso menos importante, mas chamar o pastor Luiz Wagner. E agradecer ao Senhor pela sua visão. Claro, pode vir, não vai falar espanhol. Pastor Luiz Wagner, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela visão, muito obrigado pela confiança e por ter enxergado em mim uma pessoa apta para a obra excelente para a qual o Senhor nos chama. Muito obrigado. E meus irmãos, para terminar esta fala, eu gostaria de compartilhar com a igreja o versículo que Deus colocou no meu coração quando me chamou para a obra pastoral. Eu não sei se vamos poder projetar o versículo, é Esdras 7:10. Se der para projetar, eu agradeço. Não? Eu vou ler aqui, não tem problema. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. E eu vou me permitir modificar algumas palavras aqui, meus irmãos. E eu quero assumir esse compromisso com a igreja Alameda, com o Ministério Hispânico, mas primeiro com o Senhor. Porque José Miguel tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar na Igreja Batista Alameda, no Brasil e nas nações, os seus estatutos e seus juízos. Ao nosso Senhor toda a glória para sempre. Amém. Amém. E meus irmãos, então, vou pedir que todos fiquem em pé e vamos terminar, pastor? Vamos encerrar. E peço que coloquem as mãos assim para receber. Eu vou falar a bênção apostólica, que tem como base o final da carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês. E vamos adicionar que seja sobre toda a igreja, estendida por toda a face da terra, para sempre. Amém. E amém. Uma boa noite a todos.